meu nome é Aleph Augusto, delegado de polícia, e estamos aqui para mais uma resolução de questões. Questão agora, noções de direito penal. Vamos falar sobre culpabilidade e noções gerais de culpabilidade. A banca é FGV, o ano 2024, e a questão nos diz assim: João, no dia 14 de novembro de 2023, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu o numerário existente no caixa, evadindo-se na sequência, durante o processo penal. Foi juntado aos autos um laudo pericial em observância às formalidades legais, demonstrando que, à época dos fatos, João, em razão de uma determinada doença mental, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta que praticou. Considerando as disposições do Código Penal e os entendimentos doutrinários e jurisprudencial dominantes, João será absolvido. A questão ela vai nos falar basicamente sobre dois assuntos. Primeiro, o caráter da sentença condenatória nesse caso, e ela vai nos falar também sobre excludentes de culpabilidade. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sentença ela pode ser condenatória ou ela pode ser absolutória. A sentença condenatória, em regra, ela vai adentrar no mérito da questão e ela vai discutir o mérito da questão, normalmente dizendo que aquele acusado, ele se enquadrou dentro da conduta e, portanto, deverá sofrer a punição estatal. Ao passo que a condenação, a sentença absolutória, ela vai nos falar que aquele indivíduo, ele cometeu ou não determinado ato, entretanto, ele não deve sofrer a sanção estatal. Entretanto, há uma exceção chamada de sentença absolutória imprópria. Aleph, o que é sentença absolutória imprópria? A sentença absolutória própria é aquela que entende que a pessoa não cometeu o ato e, consequentemente, ela não deve sofrer a sanção estatal. Ao passo que a condenação absolutória imprópria, ela entende que a pessoa cometeu o ato, entretanto, ela não irá responder conforme as aplicações de penas restritivas de direito ou, eventualmente, privativa de liberdade, mas sim ela vai se submeter a uma medida de segurança. Por quê? Porque foi identificada uma situação de inimputabilidade, ou seja, uma situação em que o indivíduo ele não poderá ser punido de acordo com as regras do direito penal, mas sim ele será punido uma vez de uma forma diferente, tendo em vista que ele não podia entender que estava agindo de forma ilícita. Então, nesse caso, nós temos um caso de uma sentença absolutória imprópria. Então, de pronto, você pode excluir a alternativa B, você pode excluir a alternativa C e você pode excluir a alternativa E. A alternativa D, ela vai dizer que a sentença será absolutória imprópria em razão da inimputabilidade penal do acusado. Até então, tudo verdadeiro. Só que ela vai dizer que isso é uma excludente de ilicitude. Errado! Excludente de ilicitude é o que, Aleph? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou em obediência a determinado comando legal. Então, nós não estamos diante de um caso de excludente de ilicitude. Nós estamos diante da inimputabilidade. E inimputabilidade é o quê? Excludente de culpabilidade. Portanto, gabarito letra A. Impropriamente, em razão da inimputabilidade penal do acusado, excludente de culpabilidade.